Fala galera! Bom, então aqui a gente está no meu desktop e o vídeo de hoje eu tô fazendo aí para gente juntos chegar a uma conclusão. O que é mais interessante para os Ryzen de segunda geração, os Ryzen 3000? Então hoje a gente vai comparar em aplicativos que simulam produtividade e em jogos a performance de várias situações diferentes, tá bom? Então, olha só. Primeiro aqui a gente tem o, o Ryzen e a minha memória RAM totalmente no padrão. Ou seja, a BIOS está zerada, está totalmente no automático, tá? Então, aqui no CPU-Z, a gente vê que o clock varia de 3.600 a 4.400. Tá vendo? Ó, alguns núcleos subindo, outros descendo. Vocês veem que o Infinity Fabric está rodando a 1066. Por quê? Porque a minha memória entrou no GDEC dela, 2133 MHz, tá bom? Então isso aqui você pegou, montou o computador e absolutamente não mexeu em nada, tá? Nem o XMP ou DOCP lá, como a AMD chama, foi carregado, tá bom? Então aqui eu tenho o hardware monitor, o CPU-Z e olhando aqui o Ryzen Master, vocês podem ver que está no default, no padrão, tá bom? Então, com tudo isso aqui aberto, a gente vai fazer alguns testes de performance do processador. Para começar, o teste integrado do CPU-Z. Ou o teste do CPU-Z. Agora, a gente vai fazer o Cinebench R15, tá? Então, vamos embora rodar o teste do Cinebench R15. 2010 pontos, tá? Agora, a gente vai fazer o Cinebench R20. Bom, gente, agora essa segunda bateria de testes é exatamente a mesma configuração de antes, só que eu carreguei o XMP da minha memória. Então ela está rodando a 3.000 MHz, tá vendo? E com isso, o Ancor, que é o Infinity Fabric, também foi lá para os seus 1.500 MHz. Como vocês podem ver aqui no Ryzen Master, continua no default a CPU. Eu não mexi em nada mais, eu só carreguei o XMP, que a AMD chama de DO lá, DOCP, tá bom? Então é isso. A única diferença exclusiva é essa, tá? Então vamos repetir exatamente os mesmos testes, exatamente na mesma sequência, tá bom? Começando aqui pelo benchmark de CPU do programa CPU-Z.
Bom, gente, agora essa terceira bateria de testes é o quê? A mesma configuração do multiplicador da CPU, ou seja, tudo no default, só que eu fiz overclock de Fabric e memória. Então, o Infinity Fabric está a 1900 e a memória a 3800, ou seja, como é DDR, né, 1900. Um overclock manual, que é o meu overclock forte que eu uso no dia a dia no Ryzen, tá bom? Para a gente ver aí o overclock do Infinity Fabric e da memória RAM, o que pode trazer aí de benefício, tá bom? Então vamos lá para os benchmarks. Bom, agora, gente, quarto teste, tá? A mesma configuração de Fabric e memória, tá vendo? 3800, 1900. Só que agora o PBO, Precision Boost Overdrive, está ativado na BIOS, tá bom? Então aí vamos ver se dá alguma diferença, o que ele faz. Então vamos lá começar os benchmarks. Bom, pessoal, então agora começa a ficar interessante o negócio. Aqui a gente está com um perfil de overclock estático 4100 em todos os núcleos travados, o BCLK em 100.2 e o Fabric e a memória na mesma situação do teste anterior. 3.800 a memória, 1.900 o Fabric, tá bom? Vocês podem ver aqui no Ryzen Master que agora nós estamos usando o overclock manual, tá bom? Então, vamos começar aí a mesma bateria de benchmarks e ver aí o resultado.
Bom, gente, agora o segundo perfil de overclock manual, 4200, o restante tudo igual ao anterior, tá? Pode ver aqui a memória, pode ver aqui no Ryzen Master um overclock manual, tá bom? Então vamos aí rodar os testes. Bom, pessoal, então esse aqui é o terceiro perfil de overclock estático que eu vou mostrar e a gente vai testar, que é o meu perfil do uso diário. 4.3 GHz travado, o restante tudo igual, tá bom? Vocês podem ver aqui no Ryzen Master, overclock manual 4300, tá? E a memória, o Fabric, tudo exatamente igual. Então vamos lá rodar os benchmarks. Bom, gente, terminada essa primeira rodada de testes, vamos analisar o resultado aí. Então aí eu compilei os resultados e aqui a gente tem primeiro o CPU-Z no single thread test. E aqui estão em ordem os resultados. E o que a gente vê? Que no overclock estático de 4300, mesmo usando um núcleo só, a pontuação é maior do que o PBO. O que isso significa? Que mesmo numa aplicação que tire vantagem apenas de um core, e mesmo o PBO atingindo em alguns momentos até 4.300 MHz, 4.300 MHz travado resulta numa pontuação maior. Ó. E aí a gente vai tendo aqui os outros resultados. E o que dá para perceber é que no padrão a pontuação de single core varia um pouco, né, para baixo, para dentro de uma margem de erro e bem próxima do PBO. E que neste teste do CPU-Z, a memória e o Fabric não deu muito resultado, tá vendo? Ó? Não teve muita variação, inclusive o 2133 está mais forte do que o 3000. Mas tudo dentro de uma margem de erro, ou seja, dá para concluir mais ou menos que para uma aplicação single core, por esse teste, a impressão que dá é que a memória não
não faz muita diferença. E aí, o overclock de 4.200 e de 4.100 ficou abaixo de todos. Por quê? Porque tanto no padrão quanto PBO ligados, em um núcleo você tem clocks aí de 4.300, 4.350 até 4.400. E aqui, independente da carga, você está com a frequência da CPU travada. E aí foi proporcional, ó. Tá vendo? Mas, mesmo com o PBO levando um núcleo até 4.400, em 4.300 travado, o single core foi maior. Ó que interessante. Bom, aí a gente tem o teste de multithread. E aí a gente tem algumas considerações interessantes para fazer e algumas conclusões para a gente tirar. Os 4 perfis que usam a configuração padrão ou o PBO, os 4 tiveram resultados muito semelhantes. Incrivelmente, com a configuração totalmente padrão, com a memória 2133 e com o Fabric a 1066, foi dos 4 o que obteve o maior score. Assim, a impressão que dá é que este teste especificamente não tira a vantagem de memória e Fabric overclockados. E as variações que ocorreram são inerentes do próprio teste e da condição do momento em que o Windows estava rodando. Só que aí, olha só que interessante, quando a gente fala em multitarefa, na utilização de vários núcleos, e esse teste usa os 8 núcleos, as 16 threads, olha como escala com a frequência. E mesmo o overclock mais básico de 4.100 travado superou, com certeza, além de margens de segurança, todas as outras opções. E a pontuação do teste, aqui é quase 5.500, aqui foi 5.600 e tanto, e aqui 5.765. Vocês vejam como no multitarefa o overclock estático tem muita vantagem sobre as situações automáticas e sobre o PBO também. Tá bom? Agora aqui a gente tem os resultados do Cinebench R15, que foi o que perfeitamente escalou o nosso overclock. Olha só, o padrão teve a pior pontuação e o maior overclock a maior pontuação. E olha que interessante aqui, coloquei o XMP na memória, o Fabric no automático foi para 1500, aumentamos aí a pontuação. Overclockei a memória para 3800 e o Fabric para 1900, aumentou a pontuação. Ativei o Precision Boost Overdrive com a mesma configuração de Fabric e memória, aumentou bem a pontuação. E aí, novamente, em aplicações multitarefa, e esse aplicativo, esse teste, também utiliza todas as threads, qualquer situação de overclock estático a partir de 4.100 teve clara vantagem e foi escalando perfeitamente conforme o clock foi aumentando. Tá vendo? Bom, e aí por último no Cinebench R15, ele não salva resultados que tenham o mesmo clock. Então o resultado do PBO e dos outros testes com a configuração padrão, eles são salvos na mesma linha no teste. Como o PBO foi bem mais forte, os outros testes com a configuração padrão estavam em torno de 4.500 pontos, tá, gente? E teve as mesmas variações do teste anterior, um pouco mais, um pouco menos, dentro de uma margem de erro, em torno de 4.400 e pouco alto, 4.500 baixo.
Então eu nem fui lá atrás de pegar o gráfico no vídeo do teste para colocar aqui. Aqui a gente tem as 4 configurações que tiveram a melhor performance no R20. E novamente o que acontece? O PBO perde no teste mesmo para o overclock de 4100. Por quê? Porque em qualquer aplicação que use todos os núcleos, se você olhar o clock do PBO durante a execução da aplicação, ele é 4000, 4050, 4100 no máximo. Conclusão, perde para um overclock estático de 4100. Entende? E novamente, olha só, escala perfeitamente conforme você sobe o clock. 4700, 4860, 5015. Então, este foi o resultado para o Cinebench R20. Bom, o que dá para tirar de conclusão dessa primeira parte aí onde a gente está focando em produtividade? Se você usa uma aplicação que só usa um núcleo, que hoje em dia é uma coisa que eu desconheço, qualquer render, CAD, 3D, Photoshop, Premiere, Vegas, qualquer software de produtividade que você usa vários núcleos. E está evidente nesses testes todos. Qualquer overclock que tu consiga estável de 4100 para cima é melhor do que os automáticos da AMD. Percebe? São 3 testes diferentes, os 3 dando margens muito significativas. E você mesmo pode tentar e testar e tirar a conclusão. Se você usa qualquer aplicação que usa multitarefa, que usa os núcleos do seu processador, que não usa um núcleo só, gente. O overclock estático, a partir do 4100 MHz, que foi o que eu testei de menor clock, é mais rápido do que o PBO ativado. Percebe? E o pior é, se você conseguir 4100 MHz, por exemplo, com 1.2 volts, que é muito fácil de conseguir. Eu tenho 3 colegas meus fazendo overclock em casa estático e os 3 conseguiram 4100 abaixo de 1.2 volts. Você tem aí em 100% de carga temperaturas em torno de 65, 70 graus na CPU, isso no wide stress 2, 3 horas, tá? Então, por exemplo, até onde eu sei, qualquer 3700X alcança 4100 com voltagem baixa. Com 4100 e uma voltagem baixa, você tem no mínimo a mesma performance do Precision Boost Overdrive em multitarefa e muito menos temperatura e muito menos voltagem para a tua CPU. No Precision Boost Overdrive, durante esses testes, a voltagem chegou a ir a 1.5 volts e a temperatura da CPU chegou a ultrapassar 78, 80 graus. Já a 4100 rodando Cinebench R20, a temperatura fica em 65 graus com a voltagem que eu dou para minha CPU. Entende? Então, primeira conclusão. Se você faz exclusivamente o uso de um núcleo da CPU, evidentemente o overclock manual, automático, Precision Boost Overdrive é a melhor opção. Mas isso não quer dizer que para jogos é a melhor opção. Isso a gente vai ver num segundo vídeo que eu já estou produzindo. Mas qualquer outra situação na qual você use mais de um núcleo da CPU, e inclusive jogos, como vocês vão ver no próximo vídeo, overclock manual, se você conseguir obter um clock de 4100 com uma voltagem bem baixa,
ou de 4.200 com uma voltagem razoável é muito mais interessante do que os overclocks estáticos, do que os overclocks automáticos da plataforma. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. A segunda parte do vídeo vai falar sobre a avaliação e os testes em jogos, utilizando esses mesmos 7 perfis em jogos, em alguns aplicativos gráficos, para a gente tirar a conclusão final aí, tá bom? Aquele abraço, quem gostou dá o like, escreve, compartilha e até o próximo.